Onde estamos, Linda? Estamos no início da ponte. Talvez você a conheça como Patrícia, ou doutora Patrícia Rosália. Pode ser que a tenha encontrado em algum momento sob o título de geriatra domiciliar Patrícia Rosália de Melo Araújo, Rosália, ou Pati para os amigos que não sabem, ou os que sabem que a mesma é um demônio em pele de cordeiro. Antes médica, hoje uma cidadã sem médica, nem geriatra, nem cardiologista, apenas Patrícia Rosália nas redes sociais, seus sites, os Instagram, Facebook, sumiu. Acabou. Pronto, tá tudo bem, e só apagar os falsos títulos, esconder até o CRM após o indiciamento, como agora cidadã de Niterói, São Paulo. Patrícia Rosália, com problemas de flatulência em audiências. De forma complementar, sem utilizar método diagnóstico e Com a identidade de quando tinha 14 anos na carteira e seu CRM de Recife, que vale mais que 1000 barras de ouro de EQE, de todas as qualificações da medicina. Me sinto patético por não ver essa golpista no dia, mas um bom psicopata ególatra acostumado a fazer isso por 20 bons anos é assim, indetectável quase, né? Ela se movimentava entre as especializações médicas, como quem passeia entre ruas conhecidas, com o CFM na mão, acreditando que os códigos que carregava lhe conferiam o direito de cruzar as fronteiras profissionais sem limites. Como se entre essas especializações não houvesse vidas humanas. eu gostaria de acrescentar que no Código de Ética Médica, no artigo 17, diz que, abre aspas, o médico legalmente Ela dizia inscrito que podia fazer pode qualquer exercer sua coisa, profissão em contanto que se qualquer dos seus ramos ou responsabilizasse. especialidades, assumindo, é claro, responsabilidade por seus atos. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal. Patrícia Rosália de Melo Araújo entrou na minha vida no início de 2020, no auge da pandemia, quando o mundo estava de cabeça para baixo. Naquele caos, muitos médicos se escondiam e os poucos que atendiam a domicílio cobravam cifras absurdas, a partir de 2.000, sem contar os extras. Foi nesse contexto que me deparei com o site, hoje extinto e deletado pela geriatriadomiciliar.com.br. Curiosamente, o link ainda existe, mas agora direciona para o site de um geriatra verdadeiro. Frederico Brina Correia Lima de Carvalho. A mesma arte do site antigo permanece, mas o conteúdo mudou. Antigamente ele promovia os serviços de Patrícia, antes que ela migrasse para medicinadomiciliar.com, inserindo uma nota de rodapé afirmando que as acusações de falsa geriatra e homicídio contra ela eram apenas fake news. É difícil explicar quem é de fato Patrícia Rosália de Melo Araújo. Difícil compreender o que leva uma pessoa a fingir uma competência que não possui, sem pensar nas consequências que isso traria para a vida de outros. Após 2 consultas, em um intervalo de quase 5 meses entre uma e outra, ela reapareceu em 2021, claramente diferente. Minha mãe, inclusive, comentou sobre isso. Pensamos naquele momento que talvez estivesse apenas feliz ou animada com algo, afinal, não havia outro motivo aparente para o comportamento alterado. Patrícia, no entanto, começou a falar coisas desconexas. Falou, por exemplo, que a sarna entrava pelas janelas da casa. Seus gestos e expressões eram estranhos, fora do habitual para uma profissional da saúde. Mas pior ainda foi a prescrição que ela fez. Com base apenas em um oxímetro, um dispositivo simples que mede a saturação de oxigênio no sangue, Patrícia determinou que minha mãe precisaria de um remédio cardíaco, o cloridrato de propafenona. Ela alegou que o oxímetro também funcionava como um eletrocardiograma portátil, que enviaria os resultados diretamente para seu e-mail. Minha mãe não precisava daquela medicação. O exame de sangue que realizamos antes da consulta fatídica, inclusive pedido pela própria médica Ré, revelou que suas taxas não justificavam a prescrição, sendo até perigoso. Além disso, ela nunca havia tido nenhuma arritmia, como a médica insistiu ao relatar à polícia e ao CREMERG. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento, não tinha necessidade. Naquele momento, naquele dia,
o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Então, eu achei melhor. O eletrocardiograma serve para registrar os batimentos do coração, que numa pessoa deitada, normal, sem ter nenhum problema de saúde, ele é, em média, entre 60 e 90 batimentos por minuto. Como eu falei anteriormente, ela apresentava um ritmo cardíaco bem irregular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito. Um ritmo cardíaco bem irregular. Minha mãe apresentava. A frequência subia muito, descia muito, subia muito. Nossa Senhora. A nova doutora Rosa Célia. Mas doutora, o que é que minha mãe tinha? Que tipo de arritmia? Tudo mentira. A maneira como Patrícia tratou o caso da minha mãe é tão desumana, tão fria, que às vezes eu me pergunto se ela em algum momento se viu como médica ou se sempre se viu como alguém acima dos outros, sem empatia, sem humanidade. Ela não nos tratou como pacientes, como seres humanos, mas como números. Números que ela manipulava de acordo com sua própria conveniência, sem se importar com as vidas que estavam em jogo. Prestem atenção, um detalhe muito importante. Só houve 2 consultas. A primeira, a segunda fatal. Intervalo de 5 meses, por aí. Só que a segunda ela veio loucaça, igual como ela estava na audiência. A prova de título, que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue então nem se inscrever na prova de título, porque você tem que mostrar que fez residência. Se você não tiver residência, ela se queixou de uma dor precordial que de 0 a 10, que é o parâmetro que a gente utiliza, né, para avaliar quadros álgicos, ela referiu uma dor de 1 a 2, um desconforto que não era contínuo, era intermitente. Se não era intermitente, não tinha que passar o remédio. E ao exame clínico, como eu falei anteriormente, ela apresentava um ritmo cardíaco bem irregular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito. Por isso que eu escolhi a medicação propafenona, porque ela atua tanto diminuindo a frequência cardíaca como normalizando o ritmo. Ela faz as duas coisas que era o que a paciente precisava. Inclusive, queria fazer um adendo. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal, desde que você se dedique a estudar aquela especialidade. De fato, ele me processou na delegacia como... Processei na delegacia? Como se eu tivesse matado a mãe dele, homicídio, mas eu fui de livre e espontânea vontade eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as 2 perguntas que eu recebi. Agora vou falar sobre a polícia e como esse depoimento revelará ainda mais o caráter dessa mulher que em algum momento deveria ter sido capaz de salvar vidas, mas escolheu o caminho oposto, o de negligenciar até que a morte fosse inevitável. A postura da médica Patrícia Rosália de Melo Araújo durante o depoimento à polícia revela um desprezo evidente pelas responsabilidades que deveria ter assumido como profissional da saúde, especialmente em um caso tão delicado quanto o da minha mãe, Márcia Maria Mendes Carneiro. O depoimento que você pode ler na íntegra é frio e evasivo. Em nenhum momento a polícia fez perguntas incisivas ou adequadas para confrontá-la sobre as falhas evidentes no tratamento que ela ofereceu. A própria médica, como se não bastasse, foi quem escolheu o que responder. Ela afirmou que só responderia ao Kremer como se fosse dona da verdade, desprezando completamente a dor da família, que ficou sem explicações claras sobre a morte de Márcia. Depoimento da falsa geriatra e cardiologista na 19 ADP, 19 à Delegacia de Polícia, data 20/10/2021, às 16h43.
Termo de declaração, nome. Meu nome completo é Patrícia Rosália de Mello Araújo. Que a declarante comparece a esta UPJ na data de hoje, dia 20 de 2021, de forma espontânea, prestar esclarecimento acerca dos fatos a ela imputados. Que a declarante ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calada. A declarante respondeu que é médica com especialidade em geriatria desde 2006, que foi contratada para assistir a Márcia Maria Mendes Carneiro através de seu site na internet, onde oferece serviços médicos, geriatriadomiciliar.com, que as consultas médicas foram no período de 12/7/2020, dia da primeira consulta, época esta da Covid, que Márcia Maria Mendes Carneiro era portadora de arritmia cardíaca, cujo quadro é clínico, que no caso o médico realiza ausculta cardíaca, que Márcia tinha ritmo cardíaco irregular, que a declarante não possui eletrocardiograma, ela nunca teve esse aparelho, pois ela não realizou esse exame em Márcia Maria Mendes Carneiro. Que o medicamento prescrito pela declarante após descobrir que Márcia tinha arritmia cardíaca foi propafenona de 300 mg, um comprimido, para tratamento de arritmia. Nenhuma das perguntas feitas pela polícia confrontou Patrícia de maneira direta ou exigiu respostas que pudessem esclarecer o que realmente aconteceu. Que resta claro, após toda essa tragédia, é que o sistema permitiu que uma psicopata, como ela se mostrou ser, continuasse impune. Enquanto isso, eu fico com as lembranças de uma mãe que teve mais de 10 paradas cardíacas, condenada por um erro médico que nunca deveria ter acontecido. Um detalhe importante: ela compareceu para prestar esse depoimento quase um ano depois de ter causado a morte da minha mãe. Em todo esse tempo, nunca deu sequer um telefonema com condolências, nunca demonstrou empatia. A última interação que tive com Patrícia foi ainda mais cruel. Na madrugada do dia 27, quando liguei para ela desesperado, ela retornou a ligação já irritada, passando de 1 da manhã. Disse que não era médica emergencista e que não se responsabilizaria. O hospital onde minha mãe faleceu estava a apenas 3 minutos de casa, mas mesmo assim, antes de desligar o telefone na minha cara, ela ainda ironizou, afirmando que não está escrito na testa de ninguém que vai morrer ao tomar um remédio prescrito, e sugeriu que se eu tivesse dúvidas poderia abrir minha mãe, referindo-se à realização de uma autópsia. Esse é o nível de humanidade que essa médica demonstrou. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele. Dias depois do velório, mandei um e-mail pedindo o tal eletrocardiograma que ela havia mencionado. Ela respondeu negando a existência do exame e ainda criou um novo quadro clínico para justificar seus erros, alegando que minha mãe sofria de dor precordial e falta de ar. Mesmo em plena pandemia, onde qualquer sinal de falta de ar em uma idosa deveria ter sido motivo de encaminhamento imediato ao hospital, ela negligenciou completamente sua responsabilidade. O hospital estava tão perto, mas minha mãe não teve a chance de chegar lá com possibilidade de ser salva. Ela foi levada às pressas, intoxicada pelo medicamento que Patrícia prescreveu indevidamente, com o sangue coagulado ao ponto de impedir o funcionamento do marca-passo. Ao todo, minha mãe sofreu mais de 10 paradas cardíacas antes de falecer. A verdade é que ela nunca se importou com a vida da minha mãe, nunca se preocupou com os efeitos devastadores de suas ações. Para ela, tudo isso foi apenas mais um erro varrido para debaixo do tapete. A empatia que ela tenta transparecer no documento oficial do CREMERSH não passa de um escudo vazio de significado, usado para tentar proteger a si mesma das consequências que deveria enfrentar por seus atos. A palavra empatia, que deveria ser fundamental na prática da geriatria, nunca foi mais do que uma fachada para Patrícia Rosália de Mello Araújo. Enquanto ela continua a se proteger atrás de formalidades e justificativas frias, eu fico com o peso insuportável da perda de minha mãe. Uma perda que foi o resultado direto da negligência e da falta de humanidade de uma pessoa que se autodenomina médica. Como pode alguém que jurou salvar vidas agir com tanto descaso e crueldade? A cada dia que passa, a dor e a indignação só aumentam. Não só pela ausência da minha mãe, mas pela forma desumana com que sua vida foi tratada por Patrícia. Minha mãe Márcia foi mais uma vítima de um sistema falho
e de uma profissional despreparada que nunca deveria ter assumido a responsabilidade de cuidar de vidas. E o que me resta? Apenas a memória de uma luta por justiça que parece ser incansável e o dever de expor a verdade sobre essa mulher que não só destruiu a vida da minha mãe, mas desrespeitou sua memória com mentiras e omissões. Patrícia Rosália de Melo Araújo, que se apresenta como geriatra, falhou em seu dever mais básico, cuidar e proteger seus pacientes. A verdade é que a tragédia que aconteceu com minha mãe poderia ter sido evitada. Poderia ter havido empatia, responsabilidade e um encaminhamento ao hospital a tempo. Em vez disso, houve negligência, falta de cuidado e desdém. Minha mãe morreu com mais de 10 paradas cardíacas, em parte devido à toxicidade dos medicamentos prescritos por Patrícia. Seu coração ficou preso, incapaz de funcionar com o marca-passo, enquanto ela, do outro lado da linha, rejeitava sua responsabilidade. Agora, tento seguir com a denúncia, expor a verdade e honrar a memória da minha mãe. Não posso permitir que essa médica continue a causar dor e sofrimento a outras famílias. Porque, no fim, empatia na geriatria não é apenas uma palavra bonita. Olha só, doutor, tudo que eu coloquei no processo ético das 560 e poucas páginas, obrigado por você sair da tela. Você me faz um favor, generalista Patrícia, tá? Você não deu as caras, isso para mim é uma afronta, doutor. Com todo respeito ao CREMERGE, essa senhora não deu as caras, nunca apareceu, nunca deu os pêsames, certo? Provocou confusão em delegacia, fez coisas off-CREMERGE que eu não vou bagunçar aqui. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. Não tem como você não ter empatia com um filho que perdeu a mãe. Obrigado por você sair da tela. Você me faz um favor, generalista Patrícia, tá? Enquanto o sistema protege Patrícia, nós, as vítimas, continuamos a sofrer. Não há justiça no silêncio, e eu não posso deixar que o erro de uma pessoa, que deveria ter sido uma cuidadora, fique impune. A luta pela verdade continua, não só por minha mãe, mas por todas as vítimas de uma negligência tão cruel e devastadora quanto esta. Empatia, humanidade e justiça são as únicas coisas que desejo, e são essas que continuarei buscando até o fim. Durante a audiência no CREMERGE, a postura de Patrícia Rosália de Melo Araújo em relação à empatia na geriatria foi simplesmente ultrajante. Em um momento no qual se esperava humildade e reflexão, ela tentou disfarçar sua falta de qualificação e negligência por trás de um discurso vazio sobre cuidado e compaixão. Ela falava como se entendesse a importância da empatia no tratamento de idosos, mas suas ações mostravam o completo oposto. A ironia de tudo isso é que Patrícia sequer possuía o registro de qualificação de especialista em geriatria. Mesmo assim, ela ocupava esse papel, atuando em uma área sensível e complexa, lidando com pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Sem a qualificação devida, ela se aventurou em uma especialidade que exige não apenas conhecimento técnico, mas, acima de tudo, empatia verdadeira, a capacidade de entender e sentir a dor do outro. Na audiência do CREMERGE, Patrícia tentou se defender usando a palavra empatia como se fosse algo que realmente tivesse praticado. Mas como alguém que se nega a atender um paciente em uma situação de emergência, alegando não ser emergencista, pode falar de empatia? Como alguém que, mesmo após a morte de um paciente, não se preocupa em oferecer qualquer tipo de suporte ou consolo à família, pode pretender ser empática? Ela utilizou um discurso manipulador, citando a importância de cuidar dos idosos com delicadeza, mas a realidade é que quando teve a chance de demonstrar essa empatia, ela falhou miseravelmente. No dia da morte da minha mãe, Patrícia sequer se deu ao trabalho de verificar o estado dela com a devida urgência. Desligou o telefone com frieza e desprezo, sugerindo que eu deveria abrir minha mãe se tivesse dúvidas sobre o que aconteceu. Foi isso que ela chamou de empatia? Ao tentar justificar suas falhas profissionais no CREMERGE, Patrícia tentou se esconder atrás de tecnicalidades, alegando que seguiu protocolos médicos. Porém, nenhuma desculpa técnica pode mascarar o fato de que, além de carecer da qualificação formal, faltou-lhe algo ainda mais fundamental: a capacidade de cuidar de outra vida com a compaixão necessária. A audiência deixou claro o abismo entre o que ela dizia e o que realmente praticava. Quando questionada sobre sua atuação como geriatra, ela se posicionou de forma defensiva,
evitando reconhecer as consequências devastadoras de suas escolhas. No entanto, é impossível negar que sua falta de um RQE em geriatria já deveria ser um sinal de alerta. Patrícia atuava como uma médica que não tinha a qualificação necessária para tratar com a complexidade e a delicadeza que os idosos demandam. Que mesmo durante a audiência, quando tinha a chance de mostrar arrependimento, ela continuou a se esconder atrás de um verniz de profissionalismo, sem jamais reconhecer que a vida de uma idosa, a vida da minha mãe, foi tratada com descaso. Empatia na geriatria não é apenas uma palavra que pode ser jogada de maneira superficial. Trata-se de um compromisso genuíno com o bem-estar do outro, especialmente dos mais frágeis. Patrícia Rosália de Melo Araújo demonstrou que não entende isso. Mas mais grave ainda, não tem a verdadeira empatia e humanidade que deveriam guiar qualquer profissional da saúde. Sua ausência, tanto física quanto emocional, contribuiu para a morte de minha mãe, e não há discurso sobre empatia que apague esse fato. O CREMERGE precisa reconhecer que a atuação dessa médica sem RQE e sem compaixão não é apenas uma falha técnica, é uma traição ao princípio fundamental da medicina, o respeito pela vida humana. O eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Doutora réu generalista Patrícia Araújo, como filho da vítima e testemunha ocular dos fatos, gostaria de entender mais sobre sua prática médica. Sabemos que se apresenta como geriatra domiciliar, apesar de não possuir formação em clínica médica nem prova de título, muito menos é óbvio um RQE seja em geriatria e no caso em cardiologia. Mas vale mais seus cursinhos de webinário sobre geriatria online, não é mesmo? No entanto, durante o caso em questão, mencionou que o coração da mãe do denunciante subia muito, descia muito. Como médica generalista e autoproclamada geriatra, poderia nos explicar que tipo de arritmia cardíaca essa descrição sugere? Ela apresentava um ritmo cardíaco bem regular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito. E por que, diante desses sintomas sérios, parece ter menosprezado a importância do eletrocardiograma? Você mencionou que se um eletrocardiograma tivesse sido feito, daria o que você escutou. O eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento não tinha necessário. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Então, o que exatamente significa, em termos médicos, subir muito, descendo muito em um eletrocardiograma? E, como a falta de especialização e a atitude negligente de uma médica generalista, que se apresentava falsamente como geriatra domiciliar, resultaram na morte de uma paciente idosa devido à administração inadequada de propafenona sem a realização de um eletrocardiograma. Quanto à atitude da médica em relação ao eletrocardiograma, mesmo que a descrição sugira uma arritmia cardíaca, é fundamental realizar exames diagnósticos para confirmar o diagnóstico e determinar o melhor curso de tratamento. Debochar da importância do eletrocardiograma diante de sintomas graves, como aqueles descritos, é uma negligência médica séria que pode ter consequências fatais.